Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. É muito bom estarmos em contato com a palavra de Deus e conversarmos sobre ela e crescermos nela, que é o nosso alimento. Então, eu te convido a orar e a abrir a sua Bíblia para que a gente possa crescer mais uma vez. Ora comigo. Papai, obrigado por este privilégio que nós temos de ler a tua palavra e, com o auxílio do teu Espírito Santo, entendermos realidades espirituais. Papai, nos ajuda então mais uma vez, vem com a tua graça e fala conosco enquanto a gente lê a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, se você puder, no Salmo de número 133. Esse salmo é um salmo atrelado ao rei Davi. E eu não sei se você cresceu em igreja ou se você é um novo convertido, está começando agora, mas se você cresceu em igreja batista, você com certeza ouviu essa música. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Eu cresci ouvindo essa música, e aí a segunda parte fala, né? Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. A gente sabe que a vida em comunhão vai muito além de que apertar a mão e dar um sorriso. E é isso que a gente vai conversar olhando esse texto. Essa música foi inspirada nesse salmo de Davi. E vamos ver o que Deus tem para nós ao ler estes salmos. Salmo 133, é bem curtinho, são 3 versículos, tá bom? Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A gente vai dividir as duas comparações que Davi fez aqui. Então, ele fala no início que é bom e agradável viver em comunhão. E depois ele faz 2 comparações. E é isso que a gente vai aprender e entender um pouco mais hoje. Só que assim, já no início, né, você já fica um pouco, como assim, bom e agradável? Assim? Davi, você não sabe com quem eu vivo. Davi, você não conhece meu marido, minha esposa, meu patrão. Gente, viver junto é muito desafiador. É muito difícil. As relações de amizade não é fácil, é difícil. Nas relações no trabalho, relações com patrão, empregado, é difícil. Relação com marido e mulher, entre marido e mulher, é super desafiador, não é fácil, mas Davi está falando que é bom e agradável. E se Deus permitiu que esse texto estivesse aqui, é para que a gente também compreendesse que a vida em comunhão, ela é boa e ela é agradável, ela faz bem, mesmo que seja desafiadora. E aí, para provar o argumento, Davi ele vai fazer 2 comparações. Ele vai dizer assim, no versículo 2, que a vida em comunhão, ela é, versículo 2, como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Aí você fala, Davi, o que você está falando aqui? Que comparação é essa? Davi, ele está usando a imagem do óleo da unção. Lá em Êxodo, quando Deus está dando as instruções sobre o sacrifício, sobre o altar do incenso e sobre o óleo da unção, Deus fala assim, lá no versículo 29 e 30 de Êxodo, capítulo 30, falando sobre o óleo da unção. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Então aqui, Deus está falando que esse óleo era utilizado para consagrar e esse óleo era utilizado para purificar, santificar.
Esse foi o óleo usado para a consagração de Arão e seus descendentes ao serviço no templo. Então, o que Davi está falando aqui? Davi está falando que a vida em comunhão, ela é essencial para esse processo de santificação, porque ele faz essa comparação com o óleo, e o papel do óleo, da unção, era de santificar. Então, ele conecta a vida em comunhão com o processo de santificação. E aí, se a gente for pensar que a santificação é o nosso processo de ser mais parecido com Jesus a cada dia, então não tem como, se nós estamos nessa caminhada, é impossível a gente entrar nesse processo, então, de sermos mais parecidos com Jesus sem vivermos em comunhão. Por isso que não existe cristão que não vive em comunhão. Se você não vive em comunhão com seus irmãos, logo você precisa questionar a sua crença sobre ser cristão ou não, porque não tem como você ser cristão fora do corpo. Você precisa estar. E aqui Davi está falando que é justamente esse processo que auxilia no seu crescimento, a ser mais parecido, hoje a gente entende, né, como Jesus, ser mais parecido com Jesus. E aí, nesse processo de viver junto, em comunhão, por que tem tanto a ver com Cristo? Porque não tem como a gente viver com o outro sem que a gente morra para si mesmo. Então, se a gente está a cada dia mais nos santificando, não, porque quem nos santifica é o Espírito Santo. Nesse processo de santificação, significa que a gente está aparecendo a cada dia mais como Jesus. E o que Jesus fez? Ele morreu. Não tem como a gente viver junto sem a gente morrer para o outro. Isso no casamento deve ser muito claro. Mas nas próprias relações a gente não consegue, porque nós somos naturalmente egoístas, nós queremos olhar para o nosso umbigo. Então quando a gente conflita com o próximo, que também só está pensando nele, e eu só estou pensando em mim, não tem como. Das duas, uma, ou a gente quebra a relação, ou a gente vai ficar sempre buscando uma troca para compensar o meu desgaste. Jesus, ele oferece um outro jeito de viver, que é você chega para viver com o outro e você morre pelo outro. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses 2, no capítulo 2, nos versículos 3 e 4, ele vai falar assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É a grande humildade cristã, que não é você se achar menos que o outro, não. É você olhar para o outro e a necessidade do outro ser mais importante do que a sua própria necessidade. Isso é algo sobrenatural, que só o Espírito Santo pode causar em nós. E é necessário para que a gente viva junto, senão a gente quebra ou faz troca. E aí, Davi, ele vai então fazer uma segunda comparação. A primeira é com esse processo de limpeza e santificação, e hoje a gente compreende que tem a ver com crescimento e ser mais parecido com Jesus. E, como eu já falei, é um processo difícil, mas necessário e essencial, porque é um processo que nos livra de nós mesmos. O morrer, como Jesus morreu, é liberdade, e a gente é livre, então, para viver para o outro e para o outro. Mas ele faz uma segunda comparação, que no versículo 3, ele fala assim: é como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então a gente vai entender um pouco a comparação de Davi, da vida em comunhão, que é boa e agradável, com o orvalho. O orvalho, ele tinha um papel de molhar a terra. Ele tinha um papel de, enquanto a terra estava seca, o orvalho ele é crucial para molhar a terra e para que a vegetação cresça. Porque se a terra está seca, não tem como
vegetação crescer, não tem como frutificar, não tem como desenvolver. Então a função do orvalho era para deixar a terra molhada, pronta para o cultivo durante a seca. E a gente já falou, a gente conversou um tempo atrás também sobre frutificação, e a Bíblia ela tem várias imagens comparando o cultivo da terra com o crescimento, com a vida do cristão. Então aqui é mais uma comparação, falando que a vida em comunhão ela é como esse orvalho que molha a terra, e a terra molhada ela está pronta para receber a semente da palavra de Deus e frutificar. Então, a vida em comunhão, ela também tem um papel importantíssimo na sua capacidade de frutificar, que vem de Deus. Então, de novo, não tem como fazermos isso sozinhos, não tem como a gente viver o processo de santificação sozinhos, e também não tem como a gente viver o processo de frutificação para o reino de Deus sozinhos. Precisamos viver em comunhão. E aí, por isso que Davi fala que é bom e agradável, mesmo que seja algo desafiador e doloroso, mas viver em comunhão é crucial para a nossa vida. E aí, se você quer então viver uma vida frutífera, você precisa estar junto com alguém, estar em comunhão. E aí no final, ele fala, ali, nessa realidade de vida em comunhão, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Não tem como a gente desfrutar das bênçãos de Deus sozinho, né? Não tem como a gente desfrutar da vida de Deus se a gente se exclui da vida em comunhão. E aí, para encerrar, minha palavra para você é que, mesmo diante dos desafios da vida em comunhão, a minha palavra para você, baseada na palavra de Deus, é que não desista, insista, perdoe, ame, decida perder. Aprenda com Jesus a morrer uns pelos outros. Não é algo fácil, não é algo natural, é algo do Espírito. Mas é só assim que você vai conseguir perdurar nas suas relações de amizades e não quebrar. É só assim que você vai conseguir perdurar no seu casamento, nas relações familiares. É só assim que a gente consegue suportar o outro. Por isso a gente suporta em amor, servindo, dando, morrendo, porque é bom e é agradável. Eu quero encerrar lendo as palavras de Jesus, né? Para a gente ainda ser mais ainda impulsionado a viver em comunhão. Jesus, nas palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, diz assim, no versículos 20 e no versículo 21. Jesus falando: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, dos discípulos, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade, a união da vida cristã, que só é possível pelo Espírito Santo de Deus, reflete Jesus para o mundo. Então Jesus está falando que a nossa capacidade de vivermos juntos, de vivermos em união, em comunhão, mostra para o mundo que Ele é real. Então, meu irmão, minha irmã, não desista. A vida em comunhão, mesmo que desafiadora, ela é boa, ela é agradável. Que possamos então viver essa vida que Deus quer que a gente viva, em comunhão, juntos, pagando o preço, para a glória de Deus, para o nosso crescimento e para que o mundo creia que Jesus é real. Amém? Que Deus te abençoe.